Quarta-feira, 2 de agosto de 2023. Veja os destaques desta edição. Brasil dá adeus à Copa após empate com a Jamaica. Seleção fez jogo nervoso e não conseguiu marcar gols. Papa Francisco chega a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude. Evento católico segue até domingo. Uruçanga, no sul de Santa Catarina, cedia a Festa do Vinho. Música e boa gastronomia, além do vinho, claro, são os principais atrativos. Veículo de tração animal pode ser proibido em Santa Catarina. Projeto de lei está em discussão na Alesc. Estado e Correios renovam cessão de uso de prédio do Memorial do Rio Grande do Sul. E você vai ver ainda baleias francas. Após anos de caça, espécie retorna ao litoral catarinense e se transforma em importante fomento da cultura e do turismo da região. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Pix News. Olá, estamos ao vivo pelo canal 11 do TMW Pix, 72 da CDN TV, 155 da Soul TV e canal 6 da NX Play para todo o Brasil. Agora são 8h04. O Papa Francisco chegou nesta quarta-feira a Lisboa, onde é realizada a Jornada Mundial da Juventude. O grande evento reúne 1 milhão de jovens para debater o futuro da Igreja Católica. O Papa Francisco chegou nesta quarta-feira a Lisboa, onde era aguardado por quase 1 milhão de jovens peregrinos de todos os continentes para a Jornada Mundial da Juventude. O evento voltado para os fiéis mais jovens é uma reflexão sobre o futuro da Igreja Católica. O líder religioso foi recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Com 11 discursos e 20 eventos públicos previstos, a agenda do pontífice será intensa para o jesuíta argentino de 86 anos, que passou por uma cirurgia no abdômen há 2 meses. O estilo direto e espontâneo de Francisco rendeu uma grande popularidade entre os jovens e muitos esperam que ele aborde em Lisboa temas importantes para esta geração, como a guerra na Ucrânia, o meio ambiente e a justiça social. Os organizadores da jornada esperam a presença de 1 milhão de peregrinos procedentes de mais de 200 países. A semana de atos festivos, culturais e espirituais começou na terça-feira e vai até domingo, com a celebração de uma grande missa. A cidade de Uruçanga se prepara para mais uma edição da Festa do Vinho. Música, cultura local e boa gastronomia são alguns dos atrativos da festa. Uma comitiva de Uruçanga, na região sul de Santa Catarina, visitou a Assembleia Legislativa Catarinense para divulgar a Festa do Vinho, que está na 21ª edição. O presidente da comissão organizadora esteve presente. A festa será realizada entre os dias 9 e 13 de agosto e contará com comidas típicas, apresentações culturais, shows musicais, além de vinhos produzidos na região. A expectativa é que 100 mil pessoas compareçam na festividade. A festa iniciou em 1984, estamos na 21ª edição e ela surgiu como uma forma de divulgar o nosso produto, que é o vinho. Então a Uruçanga foi colonizada por imigrantes italianos desde 1878 e veio na bagagem a cultura do vinho. Então muitas vinícolas, um vinho de qualidade, que temos até o selo de procedência geográfica da uva Goethe, Vales da uva Goethe. Então essa é a forma de divulgar o nosso produto principal de Uruçanga, da nossa economia, é a Festa do Vinho. Dentro da programação estão shows nacionais como o Barão da Pisadinha, Fernando e Sorocaba, Turma do Pagode das Aranha. A rainha da festa convidou a população. Eu sou a Isis Gonçalves Inocente, sou a rainha da 21ª edição da Festa do Vinho. Ao meu lado, a primeira princesa Helena Serafim Couto Menegon e do meu outro lado, a segunda princesa Débora Rossi Savimundo. Gostaria de estender o convite a todos para a nossa festa, que irá acontecer na próxima semana, dos dias 9 a 13 de agosto. Será uma festa para todos, com ótimos vinhos, uma ótima gastronomia, boas culturas e também ótimos shows nacionais. Esperamos todos vocês semana que vem em Uruçanga. O deputado José Milton Schaeffer destacou a importância da festa para o município. A Festa do Vinho, ela retrata muito da nossa cultura. Uruçanga é berço da colonização italiana no sul de Santa Catarina, são
145 anos dessa colonização. Uruçanga é berço da uva Goethe, referência em uva, a única que existe, né, nessa região. E tem, além disso, um povo alegre, é uma gastronomia diferenciada, uma cultura maravilhosa. E, portanto, essa festa ela é um ícone, né, em termos de divulgação. Está em discussão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o projeto de lei que pretende proibir a circulação de veículos de tração animal no estado. De autoria do deputado estadual Márcio Machado, o projeto de lei que pretende alterar o Código de Proteção Animal em Santa Catarina para proibir a circulação e o uso de veículos agrícolas e industriais tradicionais por animais foi aprovado na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Atualmente, a regra permite a tração de veículos por algumas espécies de animais, como cavalos e bois. Mas o novo regramento quer proibir o transporte de pessoas ou carga por qualquer animal, o trânsito montado, além do uso de animais para a competição, se esses forem obrigados a arrastar carretas sem rodas e com pesos que prejudiquem a saúde. Aqueles carroceiros que utilizam o cavalo de forma exaustiva, alugam após o trabalho para que possam também fazer um dinheirinho, só que infelizmente é nítido maus tratos e quando não utilizam mais, eles abandonam no terreno baldio, eles não têm um cuidado especial. Em Lages, nós estamos já trabalhando com um carrinho elétrico para poder fazer a substituição, também não prejudicar o carroceiro, mas também não permitir que ele utilize esse animal de forma exaustiva e danosa à vida. A regra traz algumas exceções e continua permitindo cavalgadas tradicionais, a cavalaria montada pelos agentes de segurança pública, a circulação em centros de tradições, passeios de charretes, além de atividades agropecuárias em área rural. Santa Catarina registrou queda na geração de empregos em junho. As contratações de trabalhadores formais foi de 1.899 vagas, menor saldo positivo do ano. Desde junho de 2020 que o estado não registrava um saldo nessa magnitude. O resultado é de menos 49,3%. Assim, o mercado de trabalho catarinense consolida a desaceleração nas contratações. E na manhã desta o governador Eduardo Leite assinou o termo que renova a cessão de uso do prédio do Memorial do Rio Grande do Sul. A solenidade ocorreu na sede dos Correios, em Brasília. Esse prédio só tem uma vocação, que é ser um espaço de cultura e de valorização da nossa história. E que bom que há essa compreensão, agradecemos essa sensibilidade e com isso a gente vai poder fazer novos investimentos no prédio. O governo do estado já fez alguns aí nesses últimos anos, a gente investiu ali cerca de R$500 mil, pelo menos para valorizar as áreas expositivas, né, uma retomada assim, das condições das exposições no memorial, mas investimentos mais robustos a gente ficava limitado em função dessa incógnita sobre o destino que o prédio tomaria. E claro que além agora de nós podemos aportar mais algum recurso, ficamos animados aqui em pedir já para a ministra Margarete, para todo o governo, mais recursos do governo federal também, para nos ajudar a fazer desse prédio não apenas um belo expoente da arquitetura, mas também a sede de grandes exposições e atividades culturais que valorizem a nossa história e com isso possamos projetar um futuro melhor, que é o que todos nós desejamos. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira reduzir a taxa Selic de 13,75% para 13,25% ao ano. Esse foi o primeiro corte da taxa básica de juros em 3 anos. A última queda havia acontecido em agosto de 2020, em meio à fase mais aguda da pandemia de Covid-19, quando a taxa Selic caiu de 2,5% para 2% ao ano. A decisão não foi unânime, 5 conselheiros votaram para essa redução de 0,5 ponto percentual, enquanto outros 4 definiram a taxa para 13,50%. Ou seja, quer dizer então que o presidente do Banco Central, quando dizia que não iria reduzir a taxa de forma abrupta, estava correto, haja vista a redução de apenas 0,5 ponto percentual. E agora uma notícia internacional. Vários ataques de drones russos nesta quarta-feira causaram danos significativos à infraestrutura portuária na Ucrânia, no Danúbio, crucial para as exportações de grãos.
Também houve ataques na capital Kiev com danos materiais. A Ucrânia afirmou ter abatido mais de 10 drones russos lançados contra Kiev. De acordo com a administração militar da capital ucraniana, grupos de drones explosivos de fabricação iraniana entraram no espaço aéreo da cidade vindos de diferentes direções. Os detritos caíram em 3 distritos sem causar mortos ou feridos. Acordei à noite com o barulho das explosões e era bem distante, mas assim que diminuiu, ouvi o som de um drone se aproximando. Por outro lado, vários ataques de drones russos causaram danos significativos à infraestrutura portuária da Ucrânia no Danúbio, crucial para as exportações de grãos. As autoridades ucranianas, que dão pouca informação e não permitem o acesso a estes portos por serem estratégicos, não disseram claramente quais locais foram afetados. Mas o procurador-geral disse que os ataques danificaram um elevador, vários silos de cereais, tanques de terminais de carga, armazéns e instalações administrativas. 2 pequenos portos fluviais ucranianos na fronteira com a Romênia, Reni e Ismail, na região de Odessa, tornaram-se a principal rota de saída para produtos agrícolas ucranianos, desde que a Rússia encerrou um acordo em julho que permitia que Kiev exportasse seus grãos apesar da guerra. E você vai ver a seguir, após jogo nervoso, o Brasil dá adeus à Copa após empate com a Jamaica. Messi faz primeiro clássico jogando nos Estados Unidos. O jogador defende a equipe do Inter Miami. E ainda, baleias francas, as gigantes do mar, aparecem no litoral sul do Brasil. No Comprão eu pago com qualquer cartão. Tem de crédito ou débito, é sem complicação. Aqui todo cartão faz um Comprão. Laranja pera, 1,99 o quilo no cartão Coque. Tomate, 3,99 o quilo. Alcatra com maminha inteiro a vácuo a partir de 25,90 o quilo. Café Três Corações a vácuo, 500 gramas, 11,59. Lava-roupas brilhante, sachê 4 quilos, 36,99. E leve tudo no cartão. Sábado e domingo, vem pro fim de semana loucão. Melhor preço é no Comprão. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. E estamos de volta, agora são 8 horas e 16 minutos. Com 4 votos para liberar o porte de maconha para consumo pessoal, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que discute a descriminalização do porte de drogas para uso próprio. Ainda não há prazo para o caso ser retomado. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, pediu mais tempo para analisar os votos apresentados e prometeu liberar o processo nos próximos dias. E presentes todos os anos no litoral sul catarinense, as baleias francas têm um importante papel no ecossistema marinho. O Instituto Australis tem analisado o trabalho delas nas águas de Santa Catarina. A temporada das baleias francas no litoral catarinense já começou. As gigantes do mar podem ser vistas em diversos pontos, desde Laguna a Palhoça. Estes cetáceos são espécies migratórias. Passam a maior parte do ano na região antártica, onde tem águas mais frias e encontram o alimento delas, o crio. Essas fêmeas, elas vêm para cá à procura de águas mais quentes em enseadas protegidas, que constituem um ambiente adequado para servir de berçário para o nascimento desses filhotes e para os cuidados do filhote nos primeiros meses de vida. Isso de modo geral, né? A gente sabe que é para essa finalidade que elas vêm para cá e por isso que escolhem esse ambiente aqui no nosso litoral. A vinda delas para essa região tem relação com o ciclo reprodutivo. O acasalamento ocorre no inverno, normalmente na Argentina ou no Uruguai. A gestação dura 1 ano e o filhote acompanha as mães por mais 1 ano. Após isso, a fêmea tem mais 12 meses de recuperação até a nova reprodução, fazendo com que elas voltem a cada 3 anos. Essa é a regra natural, mas as mudanças climáticas podem interferir nesse ciclo.
Pesquisas apontam que as mudanças na temperatura do planeta podem estar interferindo na alimentação desses animais, o que afeta diretamente a capacidade delas em se reproduzir. O monitoramento feito pela equipe do Instituto Australis aponta que existe uma flutuação na ocorrência de baleias que viajam até esta região. O alimento das baleias é o crio, que são organismos plantônicos que precisam de águas muito frias para se reproduzir. Quando a gente tem mudanças climáticas, tanto oscilações naturais quanto intensificadas, acentuadas pelo homem, a gente tem uma flutuação na disponibilidade do crio, na disponibilidade desse alimento. Então, a gente verificou que existe uma correlação de forma que, quanto menos alimento as baleias tiverem, em anos que está mais frio lá na região antártica, menos alimento elas têm e menos baleias vêm para cá para o nascimento dos filhotes. Provavelmente existe um controle natural de uma baleia franca que ela, por exemplo, ela não engravida se ela não está bem nutrida. Isso para a gente é lógico, né? Quando as baleias francas viajam para o litoral catarinense, utilizam da reserva energética criada na região antártica por meio da camada de gordura embaixo da pele. Por aqui, elas criam e alimentam os filhotes, que consomem uma média de 200 litros de leite por dia. Esta passagem rápida pela região deixa resultados importantes para todo o ecossistema marinho. Funcionando como engenheiras, enriquece os nutrientes da região. É o que a equipe do Instituto Australis tem pesquisado. A gente costuma dizer que elas têm um papel de várias formas que contribuem para a saúde dos nossos oceanos. E uma das pesquisas uma das novidades que a gente está realizando, iniciando esse ano, é que a gente está coletando amostras de água aqui da região para tentar verificar de que forma as baleias podem estar contribuindo para a diversidade ou para a saúde das águas aqui do nosso litoral. E aí quem está nos escutando vai pedir, tá, mas de que forma? Se elas não se alimentam aqui e tal, mas elas defecam aqui, elas depositam as suas fezes, elas urinam na água aqui durante o período que elas estão aqui na nossa região, tanto os adultos quanto os filhotes, e isso acaba fazendo o transporte de nutrientes lá da região antártica, onde elas se alimentaram, que é uma região rica em nutrientes. Através disso, as baleias trazem para cá esses nutrientes e acabam sendo uma espécie de fertilizadoras dos nossos oceanos. Então, a gente está realizando um estudo através da coleta de amostras de água para tentar verificar se a gente consegue detectar essa contribuição das baleias aqui no nosso ecossistema durante a presença delas aqui. Até o momento foi realizado apenas um monitoramento aéreo. 61 baleias foram avistadas na região. Além disso, existem pontos físicos de avistagem. E para os curiosos por essas gigantes, podem ir até o Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, sede operacional do Instituto Australis e do projeto Franca Astral, localizado na praia de Itapirubá Norte, em Imbituba. No local, os visitantes podem observar animais empalhados ou esqueletos. Destaque para essa baleia franca adulta de 14 metros de comprimento, o único esqueleto da espécie em tamanho adulto exposto para avistação no litoral brasileiro. Além disso, profissionais explicam aos visitantes as particularidades da espécie. A família da Victoria veio de São Paulo visitá-la e passaram pelo centro. Ela faz oceanografia na UFSC e conta que a visita trouxe muitos ensinamentos. Acho que é a primeira vez, na verdade, que eu venho num instituto assim de conservação e tudo mais. Então, tudo que eu vi aqui foi muito bom, porque eu relembrei muitas coisas que eu já aprendi na minha faculdade também. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção realmente, assim, da baleia franca, a forma de vida dela, assim, né, uma forma bem diferente. E também em relação, o que eu achei muito interessante foi do encalhe que eles comentaram, porque a gente sempre vê muito essas notícias, né, noticia que a baleia foi encalhada e teve todo o trabalho do resgate, mas a gente nunca entende realmente como acontece isso, né, e saber todo o trabalho que tem para tirar uma baleia do encalhe ali é tudo muito difícil. Então, e ela comentou que de 10 baleias que encalham, 7 conseguem ser salvas. Então, para mim, isso é um número muito grande, assim, eu acho muito legal ter esse sucesso. Por séculos, as baleias francas foram caçadas, servindo de renda financeira para esta região. Até hoje, acredita-se que dificilmente voltaremos a atingir os patamares populacionais anteriores. Por isso, o cuidado é fundamental. E como todo esse ambiente costeiro na costa brasileira, na região sul, tanto quanto nas outras áreas que as baleias ocupavam antigamente, foi bastante modificado, tem sido muito utilizado pelo homem. E sem contar que, ao longo de 400 anos, as características climáticas desse ambiente também estão bem diferentes, eu acho que é bem difícil que a gente chegue a números
que existiam antigamente, mas a gente tem observado uma tendência de recuperação populacional, a espécie está se recuperando, existe uma taxa de crescimento positiva para a espécie e o que a gente pode fazer é continuar desenvolvendo o nosso trabalho, continuar protegendo esse ambiente e as baleias francas para que elas possam, quem sabe, chegar a esses números que existiam antigamente. São lindas, né? As baleias francas realmente encantam e deixam a região ainda mais bela. E Florianópolis está recebendo uma das maiores competições de cinema do mundo. A nossa equipe está, neste momento, acompanhando as premiações e conta mais os detalhes. O Carlos Eduardo é que está lá. A maior competição de filmes curta-metragens do mundo está em Florianópolis e a gente veio até aqui para conferir todos os detalhes. Essa competição, na verdade, ela é um desafio. Os cineastas, os produtores receberam a missão de, em apenas 2 dias, no final de semana, 48 horas, produzir um filme curta-metragem. Foi uma correria em tanto. A gente conversou com atores, com diretores, pessoal que trabalhou na produção e eles disseram assim que foi emocionante, uma adrenalina só. A primeira sessão já ocorreu, agora está tendo a segunda sessão e a premiação, o grande vencedor, a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Esse grande vencedor poderá viajar com o seu filme para a Europa, vai estar participando de outros festivais internacionais, podendo chegar até Cannes, na França. Então, é uma competição bem legal e os filmes estão maravilhosos. No Pix News de amanhã, a gente vai ter todos os detalhes dessa cobertura. Por enquanto, são essas as informações. Carlos Eduardo Gomes, de Florianópolis, para o Pix News. Está dentro da editoria de esportes, mas na verdade é uma notícia de polícia. Preso desde janeiro, o lateral Daniel Alves foi notificado que vai ser julgado por estupro em Barcelona. Ele manifestou oposição à decisão, mas afirmou que não vai se opor para não atrasar o processo. Daniel Alves foi notificado nesta quarta-feira diante de um juiz de Barcelona que vai ser julgado por estupro. De acordo com a defesa e a justiça espanhola, o jogador não se opôs à decisão para não atrasar o processo. O ex-lateral do Barcelona e da seleção brasileira foi citado em um tribunal de Barcelona para receber a resolução que encerra a fase de investigação e que detalha as provas e os indícios que existem contra ele. O jogador preso desde janeiro manifestou oposição ao julgamento, que ainda não tem data, e se mostrou insatisfeito com o relato dos fatos contidos na decisão judicial. Daniel Alves vai ser julgado por estupro supostamente cometido em dezembro do ano passado, depois da Copa do Mundo no Catar, no banheiro de uma boate em Barcelona. Dias depois, foi denunciado pela vítima e negou inicialmente que conhecia a mulher, mas mudou a versão do incidente várias vezes até admitir que teve relações sexuais com ela, mas que foram consentidas. Ainda no terceiro jogo com o Inter Miami, Lionel Messi entrará em campo para disputar o seu primeiro clássico da Flórida contra o Orlando City pela Copa das Ligas. Aos 36 anos, o craque Lionel Messi vem superando as expectativas desde que chegou ao futebol americano. No terceiro jogo com o Inter Miami, o argentino vai entrar em campo daqui a pouquinho, às 9 da noite desta quarta, para disputar o primeiro clássico da Flórida contra o Orlando City. A partida será a primeira do mata-mata da competição. Ao lado do ex-companheiro de Barcelona, Sérgio Busquets, Messi transformou o pior time da liga em um dos de melhor aproveitamento na Copa das Ligas. O camisa 10 estreou marcando um gol decisivo na vitória do Inter Miami sobre o Cruz Azul, por 2-1, e fez mais 2 na goleada por 4-0 sobre o Atlanta United, levando a equipe ao primeiro lugar do grupo. O técnico Gerardo Martino pode ter à disposição o lateral espanhol Jordi Alba, outro ex-companheiro de Barcelona, que se uniu a Messi em sua aventura em Miami. Apesar de ser um clássico jovem, a rivalidade entre as equipes cresce rapidamente, com episódios polêmicos, como a vandalização de um mural dedicado a Messi, que foi atribuída a torcedores do Orlando.
O Orlando City, atual campeão da Copa dos Estados Unidos, domina o histórico do confronto, com 5 vitórias contra 3 vitórias do Inter Miami, além de 3 empates. Diante de uma organizada Jamaica e ficou no 0-0 no encerramento do grupo F da Copa do Mundo. O resultado significou o adeus da seleção à competição e o fim da passagem de Marta pela maior competição do futebol feminino. Fim da linha para o Brasil na Copa do Mundo. A seleção não conseguiu vencer a Jamaica na partida de encerramento do grupo F e foi eliminada da competição. A técnica Pia Sandhage optou por começar com Marta no time titular, o que poderia dar uma dinâmica melhor à troca de passes no meio-campo, mas a estratégia do time brasileiro foi focada em alçar bolas na área adversária. Foram 27 cruzamentos na partida, mas com uma taxa de acerto de apenas 17%. Com o final do jogo se aproximando, o time pareceu se desesperar e foi perdendo a pontaria. Foram 2 finalizações certas na segunda etapa. O 0-0, junto da vitória da França na outra partida do grupo, classificou a seleção jamaicana, que terminou a primeira fase invicta, sem sofrer gols, com 1 vitória e 2 empates. O doloroso resultado encerra a carreira de Marta junto à seleção, que se despede com a marca de maior artilheira na história das Copas, com 17 gols. França e Jamaica aguardam a definição no Grupo H para conhecer quem vão enfrentar nas oitavas de final. Neste grupo, a Colômbia está classificada. Alemanha e Marrocos disputam a outra vaga. Infelizmente não foi dessa vez. O Vinícius Pacheco já está aqui comigo. Vini, foi realmente o nervosismo que não deixou as meninas passarem para a próxima fase? Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Eu acredito que sim. Acho que dessa vez não foi falta de investimento, a gente viu uma melhora nesses últimos anos aí na seleção feminina, muitas jogadoras jogando fora do país, o que se acreditava que essa Copa talvez fosse a Copa do Brasil, ou pelo menos que tivesse resultados melhores do que as anteriores. Só para destacar, essa é a 3ª vez que o Brasil é eliminado na fase de grupos. As primeiras vezes que o Brasil foi eliminado foi justamente nas 2 primeiras participações, em 91 e 95. O Brasil, pode-se dizer também que foi a pior participação, foi essa, porque a gente já teve em outros momentos menos incentivo, menos jogadoras jogando fora do país e mesmo assim a gente já conseguiu alcançar a vice-colocação em 2007 e também o 3º lugar em 99. Então, agora se esperava muito dessa seleção e acabou caindo numa fase de grupos que era um grupo até não tão difícil assim, né? É um grupo que a gente acreditava, claro, que a França ia sair ali como primeira do grupo, mas não imaginava que a seleção ia cair logo para a Jamaica, né, Thiago? Uma pena. E mudando do feminino para o masculino, né? Parece que os brasileiros não estão com sorte na Libertadores. É isso? Pois é, Thiago, pois é, verdade. Ontem a gente teve a participação de 3 brasileiros na Libertadores, nenhum deles saíram com a vitória, né? Fazer um destaque primeiramente para o Fluminense e Argentinos Júniors, né? Todos os jogos aí do Brasil nessa Libertadores ou saíram na frente ou receberam a virada ou acabaram tomando o gol ali inesperadamente. O Fluminense, nesse caso, ele saiu perdendo, né, para o Argentinos Júniors. A gente teve um momento ali da partida que é uma cena que quem assistiu tá rolando aí pelo mundo do futebol, a cena da disputa entre o Marcelo e o Sanches, né, zagueiro do Argentinos Júniors. Essa lesão no zagueiro ali acabou mudando todo o cenário do jogo, deixou o clima mais nervoso. Ainda estava de 1-0 para o Argentinos Júniors. O Marcelo foi expulso, ficou um clima bem tenso depois de todo aquele encontro. O Marcelo pisou, não foi proposital, pisou, o jogador teve uma luxação no joelho, segundo o próprio Argentinos Júniors, recebeu alta hoje no final da tarde, mas aí o jogo ficou tenso. O jogo ficou tenso por mais um tempo, depois mais para o final do jogo, o Fluminense com 1 a menos, o goleiro do Argentinos Júniors também foi expulso, como o Argentinos Júniors já tinha feito as 5 substituições, pegou o seu meio de campo, mandou para o gol, e aí ficou mais fácil para o Fluminense, embora ficou mais tempo do jogo com 1 a menos, agora igualou e também com um goleiro de linha, um jogador de linha. Então ali do meio fora da área,
o jogador do Fluminense acabou fazendo, o Samuel Xavier, um golaço ali, o que facilitou para o gol, porque não tinha um goleiro profissional, vamos dizer assim, ali no gol, e acabou empatando. O próximo jogo vai ser no Rio de Janeiro. O Fluminense, nesse final de semana, ele vai jogar também, mas a gente espera aí que o Fluminense consiga essa virada nesse jogo. Temos também a participação do Internacional e River Plate. Esse sim o caso que o Inter saiu na frente e acabou tomando a virada, né? O Valência fez o seu primeiro gol com a camisa do Internacional, do Colorado, fez seu primeiro gol ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Internacional sofreu uma pressão danada, não aguentou aqueles 80 mil torcedores lá no Monumental. A torcida pressionou e o Internacional tomou 2 gols do Pablo Solari, ele que recebeu 2 passes aí cortando a defesa do Internacional, que é isso que o técnico tem que tomar cuidado agora nessa próxima partida. A defesa do Internacional muito adiantada, o que acabou facilitando para tomar essa bola nas costas também. Então o Internacional sai lá da Argentina com um resultado bem negativo, mas, né, nada é impossível, vai jogar no Beira-Rio a próxima partida. Lembrando que esse sábado também encontra o Corinthians no Beira-Rio, mas o River Plate não joga esse final de semana. Então tem tudo para o River chegar ali descansadinho, a não ser, claro, que o Internacional também descanse o seu time e jogue com reserva contra a equipe do Corinthians. E o Furacão também jogou ontem, né, o Atlético Paranaense, e acabou também tomando a virada lá na altitude com o time da Bolívia. O Bolívar jogou muito bem para cima do Atlético Paranaense, o Atlético não conseguiu segurar, fez um gol ali no início da partida com o Eric, mas logo depois foi pressionado e tomou mais 3 gols, também não segurou. Então as equipes brasileiras, pelo menos nessa primeira noite da Libertadores das oitavas de final, saíram na pior. Então lembrando que hoje a gente ainda tem jogo, aí é confronto entre 2 brasileiros, Atlético Mineiro e Palmeiras, jogando lá em Minas. Amanhã a gente tem Flamengo e Olímpia jogando no Rio de Janeiro. Além disso, também tem disputa pela Sul-Americana. Estão em campo agora, nesse momento, o Botafogo e o Guarani, até o momento estava perdendo. E também temos o Estudiantes e Goiás jogando lá na Argentina. Amanhã a gente tem São Lourenço e São Paulo. Ontem jogaram também pela Sul-Americana o Libertad e Fortaleza. Fortaleza ganhou de 1-0 e tem também o Corinthians que ganhou de 2-1 sobre o New Old Boys. Então a gente tá vendo aí que na Libertadores hoje a gente tem confronto entre brasileiros. Primeira parte ontem, péssima noite para os brasileiros. Hoje um péssimo dia para o futebol brasileiro, com a eliminação das meninas também. Então a gente espera aí que hoje, quem sabe, Palmeiras tenha uma boa partida e amanhã, quem sabe, o Flamengo, né, traga uma vitória para os brasileiros nessa oitava de final. O teu Flamengo. Não vamos dizer nada aqui. Prefere não comentar. Prefiro não comentar. Mas isso mostra a força do futebol sul-americano, né? A Libertadores mostra essa força dos clubes, não só os brasileiros, mas de toda a América do Sul, né? Exatamente, e surpreendeu. O River Plate talvez não tenha sido a maior surpresa, né? Porque o River Plate tem sempre aí nas cabeças, na Libertadores, mas o Bolívar ter ganhado do Atlético Paranaense foi a maior surpresa, embora lá na altitude é difícil de ganhar do Bolívar. Mas mesmo assim, se esperava um melhor resultado do Atlético Paranaense, que não vem fazendo boas partidas depois que mudou de técnico também, né? É isso, Vinícius? É isso aí. Muito obrigado, Thiago. Obrigado boa noite. também. Boa noite. Bom, e essa edição do Pix News fica por aqui. Mais informações amanhã às 8 da manhã na nossa faixa informativa. Essa edição está completa lá no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD e você já sabe, mais informações e notícias é no nosso site pixtv.com.br. Boa noite.